Bom, galera, tendo visto aí o contexto geral da questão, vamos então resolver, né? A questão fala o seguinte: o gráfico a seguir representa o que ocorre com a temperatura de uma substância em função da quantidade de calor recebida. Então tá aqui, ó, temperatura no eixo vertical em função da quantidade de calor aqui no eixo horizontal. Explica o que ocorre com a substância nos trechos da curva de aquecimento em que a temperatura, letra A, cresce linearmente. Ou seja, nós vamos olhar aqui para o gráfico e observar quais são os trechos onde a temperatura cresce. Quem são eles? São esses trechos aqui, ó. FE, DC e BA. São os trechos em que eu tenho, ó, a temperatura sendo aumentada. Estão vendo só? O que acontece nesses trechos? Eu falei na explicação anterior. Aqui nós temos muito bem definidas as fases da matéria. Então, no trecho FE, nós temos aqui a fase sólida, no trecho DC, nós temos a fase líquida, e no trecho BA, nós temos a fase gasosa. E aí, tudo isso, pessoal, eu coloquei muito bem explicadinho para vocês aqui no nosso PDF. Está aqui, ó, FE, fase sólida, DC, fase líquida, BA, fase gasosa. Então, em cada um desses trechos, nós temos que a substância encontra-se na fase muito bem definida, e o calor recebido é usado para aumentar a temperatura. Então, em cada um desses trechos, nós temos a substância, aqui faltou um que, viu, pessoal? Nós temos que a substância encontra-se em uma fase muito bem definida e o calor absorvido é usado para aumentar a sua temperatura. E na letra B, o que ele quer? Na letra B, ele quer o que acontece onde o trecho permanece constante. Quem são esses trechos, né? D e CB, nós já falamos sobre isso também. Nesses trechos onde a temperatura é constante, o que acontece? Nós temos as mudanças de fase. Então, o trecho ED, nós temos a fusão, passagem da fase sólida para a fase líquida, e nós temos o trecho CB, que é onde ocorre aí a ebulição, passagem da fase líquida para a fase gasosa. Nesses dois trechos, nós temos as duas fases envolvidas ao mesmo tempo. Você encontra visualmente no trecho ED a fase sólida junto com a fase líquida e no trecho CB a fase líquida junto com a fase gasosa. E nesses trechos o que acontece? Que todo o calor recebido é usado para alterar o estado físico da matéria. Então, olhando aqui no nosso gráfico, fazendo aqui a colocação desses termos aqui no gráfico, nós temos aqui, ó, a rampa EF representa o estado sólido, o patamar ED representa a nossa fusão, onde se encontra a fase sólida mais a fase líquida. A rampa DC, você encontra aqui a fase líquida, faltou o acento aqui no I, tá vendo? Líquido, então faltou aqui a palavra proparoxítona. No patamar CB, nós temos aqui a ebulição, onde você vai encontrar a fase líquida mais a fase gasosa. E na rampa BA, você encontra apenas a fase gasosa. Então tá tudo muito bem colocadinho aí no gráfico. E agora é com vocês. Façam a correção das questões, anexem lá no nosso formulário da sala virtual. Se você acertou tudo, parabéns para você, bacana, fico muito feliz com isso. Mas tem que anexar lá no formulário. Mesmo acertando tudo, tira a foto com o teu nome na folha e anexa lá no formulário que eu preciso aferir a tua participação e pontuar você por isso. Lembre que agora a pontuação de vocês é atividade, viu, pessoal? A gente tem pontuação de atividade e é baseado nisso que tu vai ter tua nota. Fiquem ligados em relação a isso, porque a pontuação agora é em relação a isso, né? As atividades. Então vão lá e mandem brasa agora com vocês, beleza? Até a próxima.